Brasília, depois do STF fixar a quantidade de maconha para diferenciar o usuário do traficante, o Conselho Nacional de Justiça fará um mutirão nos presídios para reavaliar os casos de pessoas detidas por portar a droga. Repórter Janaína Camelo. Janaína, como é que isso vai funcionar? Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, né? Será realizado um levantamento em todo o sistema prisional aí do país para apontar ali, identificar os casos de presidiários daqueles que foram levados à cadeia por tráfico com uma quantidade, por terem sido flagrados com uma quantidade menor de 40 gramas de maconha, né? Então, esse parâmetro todo aí no sistema penitenciário vai ser feito diante aí dessa decisão aqui do Supremo, que definiu descriminalizar o porte de maconha de até 40 gramas de maconha, né, para diferenciar o usuário aí do traficante. Esse trabalho de verificação vai ficar por conta do Conselho Nacional de Justiça, que vai fazer isso em parceria com a Defensoria Pública, então, para fazer cumprir aí a decisão do Supremo, as prisões aí por tráfico de drogas, então de pessoas que foram flagradas com menos de 40 gramas, deverão ser revistas, né? Para isso serão realizados então esses mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões aí que tenham sido decretadas fora então desses parâmetros que foram estabelecidos aqui nessa decisão do Supremo. Além disso, de acordo com dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, hoje já são mais de 6.300 processos suspensos na justiça em todo o país aí, que estavam também esperando uma definição aí do Supremo. Então, além de delimitar aí 40 gramas para diferenciar o usuário de traficante, o plenário do STF também definiu que o porte de até 6 plantas fêmeas da cannabis sativa, que é o nome científico aí da droga, também não é mais crime, né? Mas devemos lembrar também, né, Thiago, que esse critério é relativo porque o Supremo também definiu aí que a prisão em flagrante pode ser feita caso a autoridade policial ali identificar no momento da abordagem que há elementos que possam ali tratar, né, mostrar que está se tratando sim de um tráfico de drogas, dependendo de toda a situação ali da abordagem. Bom, após o fim do julgamento de ontem, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele inclusive falou que essa decisão vai aliviar aí, vai ajudar a aliviar as prisões, né, a superlotação no sistema penitenciário, dizendo aí que o Brasil trata diferente o tráfico, de forma errada o tráfico de drogas, falando aí que, por exemplo, prende um menino da periferia, primário, com bons antecedentes aí, com pequena quantidade de droga. Tiago. E Janaína, falando sobre a área da Justiça, mas agora da Lava Jato, alguma atualização sobre os acordos de leniência, um ponto polêmico que vem sendo discutido aí em Brasília? Tem sim, Thiago, uma atualização nisso, porque a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União entregaram hoje aqui ao Supremo Tribunal Federal a proposta final ali, né, da renegociação desses acordos de leniência. E a gente lembra que isso, depois de muita negociação aí com as empresas, ficavam bem relutantes aí com as propostas que haviam sido apresentadas anteriormente pelo governo. Então, ficou, no fim das contas, estabelecido aí uma redução de 50% no total da multa, no total do saldo aí devedor das empresas. Participaram dessas negociações aquelas empresas que fecharam os acordos de leniência, como, por exemplo, a Novonor, que é a antiga Odebrecht, né? A Andrade Gutierrez, Braskem, Camargo Correia, a Nova Participações, a Meta, a UTC Engenharia. No total, esse valor aí de multa, o saldo devedor, bate aí no valor de 8 bilhões de reais. A CGU e a AGU informam que o seguinte, que pediram aqui ao STF mais 30 dias de prazo para finalizar a instrução dos processos. Então, só depois disso, essa negociação vai ser entregue ao relator desse caso aqui, que é o ministro André Mendonça, para homologação dessa renegociação. Tiago. Estaremos acompanhando a Janaína Camelo com as últimas informações da área da Justiça em Brasília. Bom trabalho, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, nos dois assuntos do Bruno Pinheiro e da Janaína, começo perguntando sobre a PEC das drogas. Nessa semana a gente tinha a impressão de que isso poderia demorar, mas a oposição está fazendo uma pressão muito grande. Será que a tramitação pode ser mais rápida do que se esperava ou não, Dora? Não, vai ser exatamente no ritmo que o presidente Arthur Lira falou.
porque tem que passar pela comissão especial. Uma PEC, principalmente uma PEC dessa, tem o trâmite, é a comissão especial, passou pela CCJ para o exame da constitucionalidade, na comissão especial é o exame do mérito, e só então vai para o plenário. A expectativa de todos é que, se for votada esse ano, será no segundo semestre. O líder do governo, Jacques Wagner, até se manifestou dizendo que o que deve prevalecer é a posição do Congresso, e isso me levou a uma conjectura: como é que o governo vai se comportar? Como a oposição pensa, a gente sabe, né? Pelo menos a maioria da oposição. Como o governo vem dando sinais, presidente Lula, como você citou, disse que o Congresso era que deveria examinar essa questão. Jacques Wagner diz que tem que prevalecer a posição do Congresso. Vamos ver se o governo, que não queria entrar nesse tipo de assunto, né, da mesma forma como não quis entrar na questão da PEC do aborto e foi obrigado a entrar por causa da reação, vamos ver se o governo vai organizar a sua base para tomar que posição, porque até agora a gente não sabe como é que pensam os governistas em relação a isso ao que foi aprovado pelo STF. A gente sabe só que essa posição que deveria ter sido feita pelo Congresso. Mas e o mérito? O mérito não sabemos ainda. Pois é, e Vilela, ainda sobre os efeitos da decisão do Supremo desta quarta-feira, esse mutirão que vai ser feito nos presídios, inclusive o ministro da Justiça ontem disse que isso vai desafogar os presídios, enfim. Uma expectativa para a área da Justiça é positiva com essa alteração, Vilela? Olha, Thiago, se a gente fosse otimista e tentar pensar alguma coisa positiva nessa história, é que talvez vá realmente diminuir algum número de presos que eventualmente possam estar detidos por conta da posse de drogas, coisa que talvez não deva ser um número tão significativo, embora haja um número grande de processos abertos, mas do ponto de vista de prisão, o mero porte de droga, na prática, acaba levando a outros tipos de medidas no ponto judicial. Agora, o fato, o que é ruim, o que é muito ruim, além da decisão, que eu já coloquei várias vezes uma opinião contrária, mas o que eu vejo que é muito ruim é que talvez a gente esteja numa situação de ter um vai e volta, né? Então, agora temos a decisão do Supremo, eventualmente tomam-se medidas, se analisam processos, presos saem das suas cadeias e tudo mais, depois, eventualmente, vem uma nova PEC aprovada pelo Legislativo e, eventualmente, o quadro muda. Quer dizer, a gente fica num jogo que não é bom para o país. A gente empobrece o debate quando determinadas questões deveriam ser encaradas de frente, decididas e seguir o rumo que efetivamente foi decidido. E, Vilela, já emendo com você também sobre o segundo assunto da Janaína, sobre as delações premiadas das empresas, né, os acordos de leniência. Por que há esse jogo do CNJ para o Supremo? Como é que isso vem se dando? Pois é, o Supremo, ao reavaliar o caso, ele passou a bola para que governo e empresas eventualmente chegassem num acordo. E aí veio essa situação, por mais que naquele primeiro momento o governo tivesse ali com uma posição, com um percentual mais afastado daquilo que já se vinha sendo falado num primeiro momento, e esse chegou num consenso de que os 50% de desconto seria um patamar adequado, um patamar aceitável, e com isso a gente tem determinadas empresas que figuraram nas manchetes de escândalos extremamente significativos no Brasil, tendo agora, se não uma proteção, né, por parte aí de uma diminuição no valor a ser pago, mas pelo menos é uma diminuição bastante significativa, de metade do valor das multas. Dora, agora, politicamente o que chama atenção, né? A gente fala do fim da Operação Lava Jato, mas a Lava Jato continua nos bastidores das conversas de Brasília e ainda os efeitos da Lava Jato permanecem, né? Pois é, mas principalmente a Lava Jato, eu acho que não saiu da cabeça das pessoas, né? Eu acho que isso permanece, cada vez que a gente fala, a cada ação que se busca reduzir a importância da Lava Jato, que se busca a rever todas as punições que foram feitas, a gente percebe que as pessoas não esqueceram que aquilo efetivamente aconteceu.
Isso que é interessante e que é positivo, na minha opinião. Sabe por quê? Porque não fica... Porque essa digamos, desconstrução da Lava Jato, esse estancamento da sangria, para usar uma expressão que os políticos usavam quando queriam exatamente fazer o que está sendo feito agora com a Lava Jato, isso não cria, quando fica na cabeça das pessoas e fica vivo o que aconteceu, não cria um pouco aquele descrédito e desmobilização até dos órgãos de fiscalização para, não fica aquilo, olha, não vale a pena combater a corrupção, porque quando tem uma desconstrução dessa, não é? Fica um pouco essa sensação, mas eu acho que a Lava Jato foi tão forte, o que aconteceu foi tão evidente, a despeito de erros processuais, etc., que eu acho que ela fica na cabeça das pessoas.